Meus irmãos, hoje nós iniciaremos um estudo sistemático a respeito do livro de Atos dos Apóstolos. Para você que é novo no culto da palavra, ainda não conhece como que a gente faz, a gente pega um livro da Bíblia e a gente vai estudando ele ao longo das semanas. Nós acabamos de sair lá do livro do Apocalipse, né? Que começou com o pastor Paulo, e agora nós vamos para o livro de Atos dos Apóstolos. Então, semana após semana, a gente vai caminhando pelo texto bíblico, ali capítulo por capítulo, falando e trazendo aquilo que é mais importante para a igreja de hoje. Então, eu já te convido a abrir a sua Bíblia no livro de Atos. Lembrando que Atos é o quinto livro aí da sua Bíblia, tá? Depois de Mateus, Marcos, Lucas e João. Aí vem Atos dos Apóstolos, esse livro que é uma conexão, ele é uma ponte entre os evangelhos de Jesus e as cartas de Paulo, está no meiozinho certo ali, fazendo a ligação, tá? Então abre aí Atos capítulo 1, a gente vai estudar o livro de Atos, que é uma jornada pela expansão da igreja primitiva, através do poder do Espírito. Por que esse livro tem esse nome, tá? Atos é porque vem de ações mesmo, né? Então seriam as atitudes, as ações que os apóstolos de Jesus fizeram a partir do momento em que eles recebem esse ministério de Jesus. Então qual que é o contexto de Atos? Atos é escrito como continuidade dos evangelhos. Jesus veio na terra, nasceu, viveu, cresceu, pregou, expulsou demônio, curou um monte de cego, de leproso, fez aquela coisa toda, morreu na cruz e retornou. No seu retorno, que é mostrado para a gente no capítulo 1 de Atos, ele então passa a sua missão para seus discípulos. Então, Atos dos Apóstolos é muito importante para nós como igreja, porque é a partir de Atos que Jesus para de operar fisicamente e começa a operar espiritualmente. Então vamos lá. Lá nos evangelhos, Jesus curava com as próprias mãos. Mas agora no livro de Atos, ele vai continuar curando, mas através das mãos de seus apóstolos, de seus discípulos. Então, o livro de Atos é essa passagem de bastão. É o Jesus que agora deixa de fazer tudo sozinho e começa a fazer através de nós. O que significa que o livro de Atos é extremamente contemporâneo. Atos não fala só sobre a igreja do primeiro século, mas fala sobre a igreja de hoje. Nós somos a continuidade de Atos dos Apóstolos. Amém? Quem está entendendo? Só que Atos dos Apóstolos é chamado desse jeito, por quê? Como eu disse, tem uma ênfase nos apóstolos, mas muita gente diz que, na verdade, deveria se chamar Atos do Espírito. Porque a partir de agora vai acontecer uma outra mudança no texto bíblico. Você que está acostumado no começo do ano começar a ler a Bíblia, né? Quem começa a ler a Bíblia todo mês de janeiro aqui? Levanta a mão. Ou vocês não estão lendo ou estão com vergonha de falar, né? Porque a gente começa em janeiro no Gênesis, aí quando chega em fevereiro no Levítico, a gente já desiste, né? Porque Levítico ninguém merece. Mas se você é do tipo que já começou a ler a Bíblia desde o comecinho, você vai perceber que há uma passagem, há uma mudança ali no texto bíblico. O Antigo Testamento, ele é muito focado no Deus Pai, que está sempre aparecendo ali para os profetas como Moisés, Ezequiel, Elias. E aí o Novo Testamento, nos Evangelhos, a ênfase muda, né? Deixa de ser o Deus Pai e começa a ser o Deus Filho, que é Jesus. Jesus opera durante todos os evangelhos, né? Do início até o final. Mas agora em Atos a gente tem uma terceira mudança. Agora não é mais o Deus Pai, não é mais Jesus, mas é principalmente o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. Então a gente pode dizer que Atos dos Apóstolos é do jeito que o senhor gosta, pastor, é bem pentecostal, porque é o Espírito Santo atuando na vida de cada um daqueles homens e mulheres que formavam a igreja primitiva. E aí a gente vai avançar para se perguntar primeiramente quem foi que escreveu o texto, né, o livro de Atos. O escritor de Atos é Lucas, o mesmo que escreveu o Evangelho. Inclusive, né, curiosamente, quando Lucas escreve o Evangelho de Lucas, ele escreve como se fosse assim 2 temporadas da Netflix, sabe? Lucas é o Evangelho, a primeira temporada, e Atos dos Apóstolos é a continuidade. Então, para você entender a Bíblia de maneira mais específica, é legal você pegar o Evangelho de Lucas, ler do capítulo 1 e aí já ir direto para Atos, sabe? Pular João, porque é a mesma história, é uma continuidade. Lucas é esse escritor do livro de Atos e ele tem algumas características
que o texto bíblico mostra pra gente. A primeira característica, ele é médico, inclusive ele vai ser chamado de médico amado, tá? Deus usa as nossas profissões para expandir o reino, talentos profissionais a serviço da missão. Lucas nos ensina o seguinte, seja fiel onde for que Deus te plantou. Lucas ser médico é algo muito interessante, porque mostra que ele não era um teólogo, ele não era um apóstolo, ele não era um obreiro, ele não era um cardeal, ele era um médico. Ele tinha uma profissão que inicialmente não tinha nada a ver com a igreja, não tinha nada a ver com o serviço religioso, mas Deus decidiu chamar um médico. Como lá no Antigo Testamento, ele chamou um monte de gente que era nada a ver. Eliseu, ele era um cara que mexia com a terra, ficava arando a terra, e Deus foi lá e chamou ele. Por quê? Porque Deus primeiro deseja que você faça com excelência aquilo que ele te deu como talento. Lucas era um bom médico, ele prestava um serviço excelente. Então Deus falou, eu vou pegar essa excelência que você tem como médico, e agora eu vou mudar um pouco a sua direção. Você vai fazer outra coisa, você vai ser um escritor do Evangelho. Então você não pode apresentar para Jesus essa desculpa que muita gente usa até hoje, que é o seguinte, eu não vou pregar porque primeiro eu não sou pregador, eu não sou pastor, eu não sou obreiro. Mentira, para com isso, para com isso. Você foi chamado para evangelizar onde quer que você esteja. Sendo lá no hospital, igual o caso do Lucas, sendo na escola, sendo na prefeitura, eu sei lá onde você trabalha, meu querido. Eu só sei que foi Jesus que te colocou ali. Então, Lucas nos ensina que independente da nossa profissão ou condição social, Jesus tem para nós um chamado evangelístico. E aí a gente segue a respeito de Lucas, e isso aqui é uma imagem bastante antiga, tá? Uma representação bastante antiga de Lucas. E você pode reparar nessa obra de arte uma coisa muito interessante que acaba saindo assim, não dá para passar despercebido, né? Tem uma vaca do lado ali do Lucas. E é interessante, eu separei essa imagem aqui para você ver a vaquinha. Por quê? Por que Lucas é retratado com um boi ao lado dele? É por causa de uma visão de um profeta lá do Antigo Testamento. Lá no livro de Ezequiel vai ter uma visão do céu. E no céu ele vai ver um anjo muito esquisito, sabe? Muito diferente dos anjos que a gente está acostumado por aí. Ele vai ver um anjo que tem 4 cabeças, né? Uma cabeça é como se fosse de homem, uma cabeça de águia, uma cabeça de leão e uma cabeça de touro. E aí, no Novo Testamento, quando os primeiros bispos da igreja olharam para o Novo Testamento, eles enxergaram que aquele anjo lá de Ezequiel, ele representava os 4 evangelhos, né? Então, cada cabeça ali representava uma espécie de ministério de Jesus. Por isso que Lucas é retratado com o boi do lado. Por quê? Desses 4 animais, né, o homem, o leão, a águia e o boi era o único dentre esses animais que lá no Antigo Testamento poderia ser usado para sacrifício no altar de Deus. E aí por que Lucas está do lado do boizinho? Porque o Jesus que Lucas descreve é um Jesus forte como um touro, grande como um boi, mas que mesmo na sua força e na sua grandeza, ele prefere servir. O boi sempre foi usado em Israel para trabalhar para o homem. Então, por isso, Lucas é retratado com a vaquinha do lado, porque, na verdade, esse boi representa Jesus. Ele tem todo o poder e toda a força para acabar com você, mas ele prefere te servir porque ele é humilde. Jesus é o forte que usa a sua força a serviço do fraco. E é por isso que lá em Filipenses, Paulo vai dizer aquela famosa frase, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Paulo entendia que ele poderia vencer toda e qualquer batalha, porque ele não dependia de sua própria força, mas ele estava sobre os ombros do touro valente que é Jesus. Então nós não temos que temer a nada se nós tivermos o que Lucas tinha, que é a crença nesse Jesus forte e viril, que nos serve e que nos ajuda. Então, esse é Lucas, tá? Uma curiosidade interessante sobre Lucas é que, dentre os evangelistas ali, nós temos Mateus, Lucas, João e Marcos, né? Desses evangelistas, 2 eram discípulos diretos de Jesus, né? Que é o Mateus e o João. Então, Jesus escolheu eles.
Naturalmente, para eles era mais fácil falar de Cristo, né? Porque eles andaram ali do ladinho de Cristo. Marcos não era discípulo direto de Jesus, mas chegou a conhecer Jesus. Possivelmente, Marcos ainda era um adolescente quando Jesus estava ali no ministério dele, mas ele chegou a ver Jesus pessoalmente. Diferente de Lucas, tá? Dos 4 evangelistas, Lucas é o único que nunca conheceu Jesus. E sabe o que é mais incrível nisso? É que quando você olha para os 4 evangelhos, o de Marcos é pequenininho, o de João é um pouquinho maior, o de Mateus também é grande, mas nenhum deles é tão grande e tão detalhado quanto o de Lucas. Parece que logo aquele que não andou com Jesus conseguiu descrevê-lo em mais detalhes. Isso é bonito porque cumpre uma profecia que o próprio Jesus deu lá no Evangelho de João. Quando Jesus ressuscitou, ele apareceu para algumas mulheres, né? E as mulheres contaram para os apóstolos: Jesus está vivo aí, está vivão, apareceu para mim. E aí teve um discípulo que duvidou. Vamos ver se vocês é bom de Bíblia. Quem foi que duvidou? Isso aí, foi Tomé. Escutei Abraão ali no fundo, foi Tomé. Isso aí, Tomé duvidou. E aí Jesus apareceu e falou assim: ó, você pode me tocar e tal. Aí Tomé tocou, e aí arrependeu, né? Porque na hora tem que arrepender, né? Aí se arrependeu, não é o Senhor mesmo. E aí Jesus fala um negócio com Tomé. Ele fala assim: olha, você acreditou em mim porque você viu, mas bem-aventurado, e a palavra bem-aventurado é feliz, mais felizes serão aqueles que não me verão, mas vão crer, vão acreditar. E é por isso que Jesus permitiu que o evangelho mais detalhado na Bíblia fosse escrito por Lucas, que não o viu pessoalmente, mas creu em Jesus. Ou seja, meu irmão, você tem autoridade para falar de Jesus em detalhes, desde que você creia plenamente nele, amém? Então Lucas é esse grande evangelista que é chamado a crer, mesmo sem enxergar. Mas espera aí, como que Lucas consegue falar tão bem de Jesus? Eu sei que ele teve fé, mas só fé não adianta, né? Como que ele conseguiu dar tantos detalhes? Primeiro, Lucas, ele foi discipulado por Paulo, o maior apóstolo do Novo Testamento. Então, muita coisa ele aprendeu com Paulo, né? Mostrando que, veja, Lucas sabia muito de Jesus, porque ele estava perto de alguém que tinha muito Jesus. Isso é legal, né? E aí faz a gente pensar o seguinte: lá na sua casa, o seu pai, a sua mãe, o seu filho, eles sabem quanto de Jesus? Se você parar para pensar, ele sabe pouco. Por que ele sabe pouco de Jesus? Será que é porque ele está andando com alguém que também não reflete Jesus também? É algo para a gente pensar. Então Lucas conhecia um Jesus muito fiel, porque conhecia-o através da vida de Paulo. Então nós devemos ser como o apóstolo Paulo, refletir Jesus de maneira tão bela, que as pessoas que nos veem possam enxergar o próprio Cristo em nós. Tem um livro muito legal que eu li há muito tempo atrás e que eu pego muito para a minha vida, né? Eu tive uma filhinha há pouco tempo atrás. Ela está com 4 meses. Hoje ela tomou vacina, parecia que era eu tomando a vacina. O negócio foi feio. Mas tem uma coisa que, quando eu olho para ela, eu lembro muito desse trecho, desse livro. É de um teólogo americano chamado Joel Bick. Ele fala que durante a adolescência dele, ele quase se desviou. Mas ele nunca saiu totalmente da igreja, porque quando ele era bem pequenininho, o pai dele fazia culto no lar. O pai dele juntava ele, o irmão dele, a mulher, e ficava pregando lá. E o pai dele nem sabia pregar muito bem. Mas ele fala que quando ele era pequenininho, quando ele olhava para o pai dele, era como se ele enxergasse o próprio Jesus ali na casa. Esse negócio mexe comigo. E tem que mexer com você também. Na sua família, as pessoas têm que olhar para você e enxergar o próprio Jesus ali. Eu sei que é difícil, mas a gente tem que tentar, porque Paulo tentou e conseguiu. Tanto que ele produziu um discípulo de excelência chamado Lucas. Que em nome de Jesus, você produza na tua casa discípulos de excelência que vão enxergar Jesus através da sua vida. Então, meus queridos, esse é o Lucas, o escritor de Atos, aquele que é chamado a crer antes de ver. Ele era gentil, isso aqui é muito importante, tá? Deixa eu até sair da frente que é para vocês verem, né? Isso aqui é muito importante. Lucas é um gentil. O que significa isso, gente? Não é que ele era gente boa, não, tá? Tem uma diferença. Na Bíblia, o termo gentil com O no final, né? Diferente de gentil com L, que vem de gentileza, o termo gentil significa aquele que não é de Israel. Então é o estrangeiro, é só você substituir. Gentil era o estrangeiro, né? Então você tinha o judeu, que era aquele de Israel, e aí Jesus era judeu, Pedro era judeu, Paulo, todo mundo ali daquela patota, todo mundo era judeu.
Já Lucas era gentil, provavelmente ele era da Síria, mas ele falava grego, que era a língua comum da época. Quando Lucas, sendo gentil, escreve um livro que entra na Bíblia, isso é um cumprimento, talvez, de uma das maiores promessas de todo o Antigo Testamento. Porque lá no Antigo Testamento, o povo de Israel batia no peito e falava assim: Deus tem uma aliança com a gente, porque a gente é filho de Abraão. Então eles pensavam, de certa forma, eles tinham um pensamento soberbo de que Deus era a propriedade deles. E aí você pensa: nossa, esses judeus são muito bobos, Pois é, tem crente que é igual. Tem crente que acha que Deus só opera na igreja dele. Gente, mas que besteira é essa? Tem crente que acha que Deus cabe dentro da caixinha da religião dele. Ai não, porque eu sou aqui desse grupinho aqui e todo mundo que pensa diferente de mim está errado. Calma lá, talvez o errado seja você. Então aqui, quando Lucas, um gentil, começa a falar a respeito de Jesus, ele está cumprindo uma promessa feita lá pelo profeta Isaías. Porque Isaías falou que quando o Messias viesse, ele seria desejado não por Israel, mas desejado pelas nações. A inserção de Lucas na Bíblia é a inserção de todos nós, tá? Porque nós somos brasileiros, nós não somos judeus, mas cremos em Jesus e entramos na promessa de Abraão por causa dessa fé, amém? Você pode dizer também, igual o judeu: eu sou filho de Abraão, mas não de sangue, mas por causa da fé em Cristo Jesus. É por isso que nos evangelhos Jesus vai dizer o seguinte: virão pessoas do ocidente e do oriente, ele está falando da gente, e se assentarão na mesa de Abraão, Isaque e Jacó. Glória a Deus, você vai estar na mesa de Abraão, Isaque e Jacó, 13 anos, você vai puxar a barbinha de Abraão. Olha que coisa maravilhosa. Isso é por causa de Jesus como esse Messias das nações. E nós sabemos disso porque Lucas escreveu um evangelho e escreveu um livro, mesmo sendo um gentil, Então, a salvação de Cristo é para todas as pessoas. Por isso nós somos uma igreja missionária. A igreja de Jesus é evangelística, porque nós acreditamos que a salvação de Deus, ela começa em nós, mas não termina em nós. Ela tem que ser levada para outras pessoas. Por isso que a gente canta e a gente ora dizendo: Senhor, me enche até eu ficar cheio? Não. Me enche até transbordar. A ideia é: o Senhor me salva, e a partir dessa salvação eu vou plantar essa mesma semente do Evangelho na vida de outros. É isso que Lucas nos ensina através de sua carreira, de sua vida e também do livro de Atos, Como eu já falei aqui, Lucas era companheiro de Paulo. Lucas entendia que não dá para ser crente andando sozinho. É por isso que eu não entendo o bendito do desigrejado. Aí eu sou a igreja, aí fica lá, ele, os pernilongas, lagartixa chorando em casa e não vem pro culto. Gente, não faz sentido. E com isso, não me entenda mal, eu não estou dizendo que o ambiente nos salva, tá? Não é o tijolo que é sagrado, mas é a comunhão, é estar com os seus irmãos. Lucas andava com Paulo, eles eram companheiros e eles se encorajavam. A gente vai ver ao longo do texto de Atos que a vida de Paulo era muito sofrida. E ele só não desistiu, primeiro, porque ele tinha muito Deus na vida dele, mas também porque o Espírito Santo colocou no caminho deles boas pessoas. Porque sempre tem gente para apedrejar, sempre tem gente para atrapalhar, disso você já sabe. Mas você tem que saber também que Deus vai colocar no seu caminho pessoas companheiras. Se você é um Paulo, Deus vai arrumar para você um Lucas para te ajudar. Quando você quiser chutar o balde, ele vai falar: para com isso, Jesus é contigo, eu vi Jesus através de você. Então, se você me inspirou, você não pode parar. Existem mais pessoas que vão ser inspiradas pelo seu testemunho. Então, Lucas é esse companheiro de Paulo e ia registrando tudo que ia acontecendo. Paulo ia lá pregando, fazendo os milagres, e Lucas ia lá escrevendo, E assim nasce o livro de Atos. Então Lucas é o autor médico gentil, companheiro de Paulo. O tema de Atos é a expansão da igreja através do Espírito. E esse livro de Lucas, ele é uma ponte entre evangelhos e cartas. Então, os evangelhos são Mateus, Marcos, Lucas e João. Aí depois tem Atos, e aí depois de Atos tem Romanos, e começam as cartas de Paulo. Então, vamos avançar agora para o texto, tá? Vamos para o texto de o texto de Atos. Atos capítulo 1, provavelmente você já está com ele aberto aí. Vou abrir aqui também. Atos capítulo 1, a gente vai dar uma lida a partir do verso 1, para a gente entender mais de perto como que funciona essa dinâmica. Então, verso 1, tá? Se aqui tiver pequenininho, leia na sua Bíblia. Está escrito assim, ó: em meu livro anterior,
Teófilo, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e ensinar. Então vamos lá, gente, versículo 1. É Lucas falando com um homem chamado Teófilo, tá? Teófilo é um nome que vem do grego, Theos é Deus, Philo é amigo, amizade, né? Então Teófilo significa amigo de Deus. Quem que é esse Teófilo, né? Teófilo é uma coisa que na antiguidade a gente chamaria de patrono literário. Então vamos pensar o seguinte: lembra que Lucas era um gentil? Então ele não morava em Jerusalém, ele morava em outro lugar, talvez em Itabirito, né? Vai saber. Ele morava em um lugar longe de Jerusalém. E ele era médico, então o sustento dele vinha do trabalho. Logo, não tinha como Lucas largar o trabalho dele e simplesmente ir lá pesquisar a respeito da vida de Jesus. Ele precisava que alguém bancasse ele, alguém ofertasse no ministério dele. E ele encontra esse tal de Teófilo, que provavelmente era um homem rico, tá? Por quê? Porque mais à frente a Bíblia vai chamá-lo de excelentíssimo. Sempre que a Bíblia usa essa palavra, ela está falando de pessoas que têm algum tipo de cargo no governo. Então o Teófilo era tipo um deputado, alguma coisa desse tipo, alguém que tinha dinheiro. E aí o Teófilo vai pagar a viagem do Lucas, para o Lucas ir lá para Jerusalém e investigar as coisas a respeito de Jesus. Então o Lucas, ele é tipo um Sherlock Holmes, entendeu? Ele é um detetive. Ele está indo para Jerusalém para conversar com Maria, para conversar com os apóstolos, para conversar com as pessoas que viram Jesus e que receberam milagres de Jesus. Então isso é muito legal, porque quando Lucas registra suas histórias, provavelmente ele ouviu diretamente da boca daquelas pessoas. Provavelmente quando Lucas fala daquele menino que tinha 5 pães e 2 peixinhos, Lucas teria conversado diretamente com ele e aprendido com ele a história. Então Lucas é esse que escreve para Teófilo, porque Teófilo é quem sustenta o ministério. E aqui entra de novo a importância das ofertas. Desde o começo do Novo Testamento, sempre os discípulos de Jesus, os seguidores de Jesus, foram generosos, tá? Em Lucas capítulo 8, Jesus é mantido por 3 mulheres, a Bíblia cita o nome delas. Lucas, da mesma forma, vai ser patrocinado por esse irmão, esse tal de Teófilo, que é quem ele agradece aqui no verso 1. Vamos continuar o texto. Verso 2. Até o dia em que foi elevado ao céu, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles, deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Aí o verso 4... Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, a qual lhes falei. Gente, isso aqui é muito importante. Jesus, nas suas últimas instruções aos discípulos, por que ele está dando últimas instruções? Porque ele vai subir para o céu. A gente chama isso de assunção, né? Ele vai ser assunto ao céu, ele vai subir para o céu e vai deixar os discípulos não sozinhos, né, com o Espírito Santo, mas basicamente ele está dizendo o seguinte: olha, entre a minha subida e a descida do Espírito Santo, eu preciso que vocês façam uma coisa: vocês vão ficar em Jerusalém. Esse pedido aqui é muito ruim, como diria minha avó, é danado de ruim. Sabe por quê? Porque Jerusalém é o local onde Jesus foi crucificado. Jerusalém é a capital religiosa de Israel e é onde o sumo sacerdote Caifás tem influência. Quem é Caifás? Caifás é a pessoa que leva Jesus a julgamento e que detestava não só Jesus, mas todos os seus discípulos. Então, se tinha um lugar onde os discípulos não queriam estar, é em Jerusalém. Mas aqui Jesus está provando a fé deles mais uma vez. Ele está dizendo o seguinte: olha, eu sei que para vocês é difícil estar naquele lugar, mas vocês têm que entender que certos locais são necessários para o amadurecimento da nossa fé e da nossa confiança. Eu tenho certeza que lá no Antigo Testamento, se Deus falasse para José, lembra do José, o filho do Jacó? Qual que era a promessa do José? Olha, um dia você vai ser grande, tal. Deus falou para ele só as coisas boas, mas Deus não falou como que isso ia acontecer. Deus não falou para José que antes de assumir o governo do Egito, ele ia passar por prisão e escravidão. Então existem lugares que são necessários para a gente permanecer, mesmo que sejam lugares desconfortáveis, porque é ali que Deus trabalha e amadurece a nossa fé. É por isso que Jesus está dizendo: vocês devem ficar em Jerusalém, que é onde está mais apertado, onde está mais difícil, porque é ali que eu vou derramar o Espírito sobre vocês.
Isso nos revela que a unção e o batismo que vem do Espírito, eles vêm normalmente em lugares de dificuldade. Lugares de dificuldade. O que significa que nós, como igreja, não devemos ficar murmurando o tempo todo. Ai, está tão difícil essa prova. Deus me tira logo daqui. Talvez essa seja a sua Jerusalém. E você tem que permanecer aí até que do céu você seja revestido de poder. Então no verso 4, Jesus disse, não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai. Gente, isso aqui deve ter doído até o fígado dos discípulos. Quando Jesus fala, esperem pela promessa. Porque a gente está acostumado a aprender que para obedecer a Deus eu tenho que fazer alguma coisa, né? Então, você tem que obedecer a Deus, você tem que pregar. Você tem que obedecer a Deus, você tem que cantar. Você tem que evangelizar. A gente liga muito obediência à ação, né? A fazer alguma coisa. É fazer algo que me mandam. Só que aqui, a obediência que Jesus pede não envolve fazer nada, envolve esperar. E esperar é mais doloroso do que fazer. Então, olha que interessante, Jesus ensina que a obediência está vinculada à esperança e à paciência. Paciência é um negócio que para Jesus é muito importante. Se você não é paciente, tome umas maracujinas, dá seu jeito, porque paciência é algo que Jesus valoriza muito. Eu vou mostrar para você, tá? Abre a sua Bíblia lá no Antigo Testamento, lá em 1 Samuel. A gente vai longe aqui para provar o que fala. 1 Samuel, aí você vai procurar o capítulo 13. Vou te mostrar para você como que Deus valoriza a paciência. 1 Samuel 13, verso 13 também, tá? 1 Samuel está lá no Antigo Testamento, tá na meiuca ali, tá? Perto de Salmos e dos outros profetas. 1 Samuel, você vai procurar o capítulo 13... E você vai procurar o verso 13 também. Enquanto você encontra, deixa eu contextualizar para você o que está acontecendo. Nesse texto que a gente vai ler, tem o rei Saul. Quem que é o rei Saul? É o primeiro rei de Israel, tá? Primeiro rei de Israel. Ele começa muito bem, bom demais. Só que depois ele vai gradualmente se afastando de Deus. E aí acontece o seguinte, tá? Acontece que Israel vai guerrear contra um povo chamado de Filisteus, que é o mesmo povo de onde vem Golias, aquela história que você já conhece, né? E aí o Saul, ele está ansioso para essa guerra. Só que o que ele faz? Ele pega uma oferta, e naquela época as ofertas eram animais sacrificados, né? E aí ele vai fazer um sacrifício, só que ele não pode fazer, porque pela lei do Antigo Testamento tem que ser um sacerdote, ou seja, tem que mandar chamar Samuel. Aí Samuel avisa, eu estou pegando um avião aqui, estou no aeroporto, vou chegar em 7 dias, e aí você me espera. E aí Saul, ele está na mesma situação dos discípulos, ele tem que esperar. E aí de novo, o esperar é doloroso. Aí Saul fala, 7 dias vai passar rapidinho. No primeiro dia, tá tudo tranquilo, mas aí os dias vão passando. Aí ele começa a pensar, gente, mas eu acho que eu mesmo posso fazer isso. Aí a gente chega aqui, no verso 13, tá? O que acontece? O próprio Saul faz a oferta que ele não deveria fazer. O sacrifício que só o sacerdote poderia fazer. Aí olha o que diz o verso 13. Disse Samuel, depois que Samuel chegou, né? Você agiu como o quê? Como um tolo, desobedecendo ao mandamento. Qual que era o mandamento, gente? Era esperar, não era fazer nada, era só esperar. E o texto diz, desobedecendo ao mandamento que o Senhor, seu Deus, lhe deu. Se você tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado. Olha o que Saul perdeu. A promessa que mais à frente recai sobre Davi era para Saul, mas ele perde, não porque ele fez uma coisa errada, mas porque ele deixou de esperar. Então aprenda a esperar o tempo do Senhor. Aprenda que o tempo de Deus é diferente do nosso, né? A gente não se cansa de falar isso. Abraão recebeu uma promessa com 75 anos de idade, que ele ia ter um menino. O menino só veio com 100. Por quê? Porque a gente é da geração do iFood, a gente é a geração do McDonald's, tem que ficar pronto com 5 minutos. Mas Jesus, né, Deus, ele não é o seu servo. Deus não vai ficar otimizando tudo porque você está com pressa. Tem que aprender a esperar, porque não esperar pode fazer isso aqui. Olha o que diz o verso 14. Mas agora o seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração e o designou líder do seu povo, pois você não obedeceu o mandamento do Senhor. Aqui o texto está falando de Davi. E Davi é chamado de segundo o coração de Deus só porque Saul não esperou.
Então, se você quer de fato ser um homem ou uma mulher segundo o coração de Deus, saiba permanecer e esperar que do alto Deus faça alguma coisa. Agora vamos voltar para Atos, tá? Volta aí para Atos, de novo, capítulo 1. A gente leu aqui o verso 4, né? Agora a gente vai ler o verso 5. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito, né? Aqui Jesus ele está fazendo um paralelo entre o batismo dele e o batismo de João. Quem que é esse João aqui, né? Não é o apóstolo, é o João Batista, que não se chamava Batista, tipo o sobrenome dele era Batista. Era Batista porque ele batizava, tá? Então é João o batizador. E aí Jesus fala, ó, o batismo de João era com água, mas eu vos batizarei com o Espírito Santo. Isso aqui é muito legal, porque o batismo de João, a própria Bíblia vai dizer que a água ali era um elemento purificador, representava o arrependimento. Aí entenda, tá? Quando a gente batiza aqui os irmãos, não é que a água está lavando os pecados. Tem gente que acha que é isso, né? Tem gente que diz, inclusive, que você tem que batizar em água corrente, tem que ser no rio, que é para a água levar os pecados, né? Porque se for na piscina, aí foi você, ficou seus pecados, aí vem o outro, pega os pecados do outro, aí não dá. Então, tem muita loucura por aí, mas você tem que entender que a água não purifica nada. A água é um símbolo. E o batismo de João era com água porque representava o lavar dos pecados. E aí Jesus está dizendo, olha, João batizou com água. Ele não está invalidando o batismo de João. Só que ele está dizendo o seguinte, ó, primeiro você passa pela água do arrependimento, depois pelo batismo no Espírito Santo. Então aqui Jesus está ensinando o seguinte, olha, eu sei que você quer unção, você quer poder, você quer autoridade, você quer expulsar demônio, mas primeiro tem que ter a água do batismo, tem que ter a água do arrependimento. Jesus está dizendo que quem não passou pela água do arrependimento não pode ser avivado pelo fogo do Espírito. É isso que ele está falando. Então nós procuramos muita autoridade, mas pouco arrependimento, pouco quebrantamento. Nós seremos uma igreja forte para o mundo quando formos fracos diante de Jesus. Quando nós nos ajoelhamos diante de Deus, é aí, nesse momento, que Deus nos coloca de pé. E aí se cumpre aquilo que Jesus falou lá no Evangelho, que diante da igreja dele, as portas do inferno não podem prevalecer. Amém? Então, vamos seguir aqui, verso 5, a gente já leu, né? Verso 6. Então os que estavam reunidos lhes perguntaram, Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino de Israel? Essa pergunta aqui é muito interessante, porque Jesus está falando possivelmente não só com os 12, nem era 12, era 11, tá? Porque Judas já tinha cantado para subir, ou melhor, para descer, né? Enfim, Judas já não estava mais. Então você tinha 11 apóstolos e você tinha outros crentes ali, Maria provavelmente, a Madalena, e aí Jesus está falando com eles, e aí eles falam assim, Senhor, então quer dizer que agora que vem a restauração de Israel? Essa pergunta é uma pergunta muito boa, por quê? Israel é uma nação que lá no passado foi levantada por Deus, né? Abraão teve vários filhos, esses filhos vão formar essa nação de Israel. E Israel era o povo de Deus, era um povo que foi feito para ser livre. Mas durante alguns períodos, Israel passa por longos cativeiros. Você tem um período de 430 anos que eles ficam no Egito, né? Todo mundo conhece essa história. Inclusive a Páscoa foi inventada por causa dessa história, tá? Para comemorar o dia que eles saíram de lá. Aí, como se não bastasse, depois disso eles vão passar 70 anos na Babilônia, outro cativeiro, né? Coisa ruim demais. Aí eles conseguem sair da Babilônia. Aí agora, na época de Jesus, tem o Império Romano, que é outro poder que domina Israel. Então essa pergunta que eles fazem aqui, se é agora que vai vir a restauração, é porque a esperança dos discípulos, e olha que era discípulo, tá? A esperança dos discípulos é vitória nessa terra. Ah, isso aqui mexe muito também com a igreja do nosso tempo, porque nós estamos acostumados a buscar triunfos temporários. A gente quer vencer, mas quer vencer aqui. A gente quer prosperar aqui. A gente quer tudo restaurado aqui. É isso que os discípulos queriam. Senhor, é agora que o Senhor vai restaurar Israel? O que é essa restauração? Ele falou assim, é agora que o Senhor vai juntar um exército, vai chamar os anjos, e a gente vai vencer o Império Romano, e a gente vai ser livre, a gente não vai ter que pagar imposto, e a gente vai ficar muito rico. É agora? E aí Jesus vai e diz para eles que não. Vamos ler o texto. Verso
Verso 6, né? Os que estavam reunidos perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino de Israel? E ele lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Jesus está dizendo assim: sabe qual é o problema de vocês? O problema de vocês é que vocês pensam nas suas necessidades antes de pensar no plano de Deus, na vontade de Deus. É isso que ele está dizendo. E aí eu te convido de novo, abri outro texto. Agora, Ageu. Esse aí, vocês não vão achar não, tá? Quem achar, sobe para o céu direto, porque Ageu é muito difícil de achar. É lá no Antigo Testamento. É um profeta pequenininho. O livro dele tem só 2 capítulos. Enquanto você vai achando, deixa eu te contextualizar. Não, esse é o meu trabalho, né? Então vamos lá. O que está acontecendo ali na época de Ageu? Lembra que eu falei que Israel ficou 70 anos na Babilônia? Aí Deus foi lá e libertou eles. Aí eles voltaram para Jerusalém, só que Jerusalém estava meio assim, derrubada, sabe? E aí, lá em Jerusalém, existia o lugar do templo de Deus, que é onde eles se reuniam para adorar, né, o chamado Templo de Salomão. Só que quando os judeus voltam ali da Babilônia, ao invés deles reconstruírem a igreja, né, o templo de Deus, a casa de Deus, adivinha? Eles começam a reconstruir as casas deles. Ah, deixa eu dar uma arrumada aqui no meu quintal, depois eu vejo se eu levanto a casa de Deus. E aí, Ageu vai escrever algo sobre isso, tá? Ageu, capítulo 1, verso 2, 3 e 4. Olha o que o texto diz, tá? Ageu, capítulo 1, verso 2. Assim diz o Senhor dos Exércitos: este povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Olha o que o profeta está denunciando. Eles voltaram para Jerusalém, e ao invés de colocar a casa de Deus como prioridade, de novo, né, no Novo Testamento nós somos casa de Deus, mas naquela época era uma casa física mesmo. Aquele lugar era sagrado, mas ao invés de reconstruir a casa de Deus, olha o que o texto diz, verso 3. Por isso a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu: acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Imagine Deus reclamando com você, que você está muito preocupado com o azulejo do banheiro, enquanto a casa dele está padecendo. Imagine ouvir isso de Deus. O que isso ensina para nós no Novo Testamento? Isso ensina para nós no Novo Testamento e na Nova Aliança que toda vez que eu coloco as minhas necessidades à frente da vontade de Deus, eu não sou diferente daquele povo rebelde de Israel. E eu não mereço nada além de punição e castigo como eles mereceram. Não é à toa que Jesus ensina lá em Mateus capítulo 6, que primeiro nós buscamos o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. O nosso problema é que nós pensamos como aqueles discípulos: é agora que Israel vai ser restaurado, é agora que eu vou pisar em cima do meu inimigo. Vai cantar aquela música, né? Quem te viu passar na prova e não te ajudou. É isso aí, eles estavam nesse mesmo espírito desse louvor. Só que aí Jesus vem e diz: olha, parem de pensar na restauração de Israel, porque o que eu quero restaurar na verdade é a sua alma. Não eram as paredes de Israel que tinham que ser erguidas, mas eram os muros dos corações dos incrédulos que precisavam ser derrubados. Jesus queria restaurar a vida deles, porque o maior inimigo daqueles discípulos não era o Império Romano. Assim como hoje, o nosso maior inimigo não é o governo, não é o presidente, não é o prefeito. O nosso maior inimigo é o pecado que reside no nosso coração. E é isso que Jesus vem para restaurar. Na continuidade do texto: agora sim diz o Senhor. Eu estou lendo Ageu, volta lá para Atos. Volta lá para Atos capítulo 1. Se a gente continuar o texto, a partir do verso 8: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão as minhas testemunhas em Jerusalém, a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. No verso 8 tem algo muito interessante. Eles estavam em Jerusalém, e Jesus está dizendo: olha, o Espírito vai descer e vocês vão testemunhar sobre mim em Jerusalém. Ou seja, no local onde vocês estão. Jesus, ele tem um chamado missionário para todos nós, mas o problema é que às vezes a gente confunde, né?
A gente acha que a gente seria missionário só na China, só na Índia, mas não. Primeiro, você é missionário onde você está. A Jerusalém dos tempos bíblicos é a nossa Betim. Jesus está te chamando para ser ungido aqui e para primeiro testemunhar aqui. Na sequência, ele fala da Judéia, né? A Judéia seria um estado, porque você testemunha em Betim, mas também em Minas Gerais. Então, quando você vai visitar aqui seus parentes lá na roça, né? Você vai pregar para eles também, porque você não prega só na cidade, só no bairro, você prega no estado. Aí o texto ainda fala de Samaria. Samaria era rival de Jerusalém. Então nós não pregamos só para quem é amiguinho da gente, não, a gente prega principalmente para inimigo, tá? Principalmente para inimigo. E não só inimigos nossos, mas inimigos de Deus. Nesse sábado, a gente teve um projeto muito bonito no Carisma Team, que é o curso teológico aqui para as nossas crianças, que a gente levou eles para evangelizar, lá na praça. Mas antes disso, a gente passou no cemitério. A gente entrou lá no Nossa Senhora do Carmo, né? Lá no Sua Senhora do Carmo. A gente entrou lá no cemitério, e aí a gente pregou para eles uma mensagem lá, e eu ensinei para eles o seguinte, olha, eles estavam todos com medo, né? Aí eu falei assim, gente, ó, primeiro, não faz barulho que é para não acordar o pessoal. Aí ficou todo mundo assim. Aí depois que ficou todo mundo quietinho, aí eu falei, ó, o negócio é o seguinte, se eu mandasse vocês pregar aqui no cemitério, quem pregava? Aí uns 3 levantou a mão, aí eu falei, meia-noite, aí já baixou a mão. Aí eu disse assim, gente, por que não precisa pregar no cemitério? Aí eles falaram, é porque está todo mundo morrido, né? Todo mundo morto. Aí eu falei, pois é, mas você tem que aprender uma coisa, quando vocês forem lá na praça, vocês vão estar pregando para gente que parece viva, mas está morta também. Porque lá em Efésios 2, está escrito que todo aquele que não tem o Cristo está morto em seus delitos e pecados. Todas as nossas pregações são em cemitérios. A gente tem que aprender isso, a gente tem que aprender a pregar para quem está morto e entender o seguinte, se ele respondeu ao Evangelho, não foi só uma conversão, foi uma ressurreição que aconteceu. Jesus quer ressuscitar muitos mortos através de nós, porque um dia a gente também estava mortinho da Silva, mas aí veio Jesus. E da mesma forma que ele fez com Lázaro, ele falou, sai para fora. E se você está aqui hoje crendo em Jesus, é porque assim como Lázaro, você ouviu essa voz no profundo do teu coração. E Jesus te arrancou do túmulo. Ele te arrancou da sepultura. Ele te deu vida. E essa vida você tem que levar para lá também, lá para fora. Igual os menininhos. Estavam com medo dos defuntos, mas no final deu tudo certo. E aí, no verso 8... Jesus então está ensinando para eles, vocês têm que testemunhar em todos os lugares, seja na Judéia, Jerusalém, Samaria, até os confins da terra. Até os confins da terra. E aí, eu até esqueci que a gente tinha um slide, mas a gente segue aqui. Jesus deu aquela ordem, né, de permanecer em Jerusalém, esperando, orando, aguardando a promessa. A pergunta dos discípulos, eu já expliquei para vocês, eles tinham uma expectativa de uma libertação de Israel física, mas Jesus prometeu uma libertação espiritual, e aqui nós chegamos na parte da escolha de Matias. Isso aqui está nos versos abaixo, acompanha comigo a partir do verso, deixa eu procurar aqui, verso 12, tá? Olha aí o verso 12, o que diz? Então eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado de Oliveiras, que fica perto da cidade, cerca de 1 quilômetro. Quando chegaram, subiram ao aposento onde estavam hospedados e achavam-se presentes Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote e Judas, né? E filho de Tiago. Vamos lá, esse Judas aqui não é o Iscariotes, tá, gente? Pelo amor de Deus. O Iscariote já tinha morrido. Esse Judas aqui é o chamado Judas Tadeu, tá? É o Judas Tadeu. Verso 14. Todos eles se reuniam sempre em oração com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos de Jesus. Naqueles dias, Pedro levantou-se entre os seus irmãos, um grupo de cerca de 120 pessoas. O que está acontecendo aqui, gente? Pedro vai começar a falar com eles o seguinte, olha, nós éramos 12, mas um de nós traiu a causa, né? Foi Judas. E aí Pedro vai explicar que essa traição não aconteceu por acaso, mas que Jesus já sabia que ia ser traído. Porque não tem como enganar Jesus. Na verdade, Judas era alguém que mentia para si mesmo, porque Cristo ele nunca enganou. Antes mesmo da última ceia, Jesus olha para os 12 e fala assim, ó, um de vós é o diabo. Um de vocês é o filho da perdição. Ele já estava falando de Judas.
E aí Judas morre e ficam só 11. E aí Pedro, ele faz tipo uma eleição ali, para colocar alguém no lugar de Judas. No final, quem é escolhido é Matias. Só que tem uma coisa interessante, porque Matias ele não vai ser relevante no texto bíblico. E parece que isso quer nos ensinar alguma coisa. Isso quer nos ensinar que, às vezes, nós fazemos as melhores escolhas do nosso ponto de vista. Para Pedro, Matias era o ideal para ser o 12º. Só que Matias vai sumir na história. Deus tinha outros planos. Deus tinha um tal de Saulo. Porque Matias era crente, Matias estava ali acompanhando, Matias vinha nos cultos, era bom demais. Mas o Saulo não. O Saulo estava vivendo de pecado em pecado. O Saulo era perseguidor da igreja. Mas Deus falou assim, olha, Matias é muito legal, mas eu vim para os pecadores. Então Deus, Jesus, vai lá e vai ungir Saulo. E no contexto bíblico, parece que Saulo é esse 12º. Porque Deus é esse Deus dos improváveis. E aí, nós chegamos no capítulo 2. Eu quero que você mude aí para Atos capítulo 2, tá? A gente vai falar agora um pouco do que acontece no capítulo 2. Achou Atos capítulo 2? Glória a Deus. Olha o que diz o texto, tá? A gente não vai fazer a leitura inteira, mas apenas a primeira parte. Atos 2 começa da seguinte maneira: chegado o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. O que é esse dia de Pentecostes, tá? Aqui tem uma representação do que era o Pentecostes. O Pentecostes, ele era a festa das colheitas. O nome Pentecostes é um nome grego, né? Pente significa 50. Ele é chamado de Pentecostes porque é uma festa que acontece 50 dias depois da Páscoa. Tá? Então é Pentecostes porque é 50 dias depois da Páscoa. Ou seja, acontece a Páscoa, a morte e a ressurreição de Cristo, 50 dias depois o Espírito Santo vai descer. O Pentecostes no Antigo Testamento, ele era chamado de Shavuot. E o que significava? Era a festa das colheitas, onde Israel agradecia, né, porque Deus tinha abençoado a terra tinha dado muito fruto. Aí eles pegavam os primeiros frutos e entregavam a Deus. Além disso, o Pentecostes também servia para lembrar Israel do dia que Moisés desceu do monte com as tábuas dos mandamentos, quando Deus escreveu ali com seu próprio dedo os mandamentos nas tábuas de pedra. Então guarda isso, tá? Pentecostes era a festa onde se entregavam os primeiros frutos, e também era a festa onde se lembrava da lei de Deus escrita em tábuas de pedra. Vamos continuar a nossa leitura. Verso 2: de repente veio do céu um som como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram que parecia línguas como de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. No verso 5, havia em Jerusalém judeus tementes a Deus, vindo de todas as nações do mundo. Ouvindo-se este som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um se ouvia falar em sua própria língua. Lembra que no capítulo 1 Jesus falou, olha, vocês vão receber o Espírito para testemunhar sobre mim? Isso está acontecendo no capítulo 2. O famoso dia de Pentecostes. O que é o Pentecostes? O Pentecostes é esse dia onde Deus reverte uma maldição lá do passado, lá do Gênesis. Porque lá no Gênesis, os homens, se rebelando contra Deus, construíram uma torre, chamada Torre de Babel. O objetivo daqueles homens era alcançar o céu e serem glorificados. Mas como que termina a Torre de Babel, né? Os homens falavam uma língua só, porque era o começo da humanidade. Deus desce e Deus confunde as línguas, e os homens não mais se compreendem. Ou seja, é dali que nasceram os muitos idiomas. Babel é uma maldição, porque os idiomas ali naquele momento vieram de um castigo divino. Mas agora, no Pentecostes, Deus desceu de novo, mas não para punir, ele desceu para abençoar, e ele fez o efeito reverso. Se lá em Babel todo mundo se entendia e de repente não se entendia mais, no Pentecostes a Bíblia fala que tem judeus de todos os cantos do mundo. Mais à frente nós teremos 17 nacionalidades. É como se tivesse o chinês, o japonês, o português, o indiano, um monte de gente, cada um falando uma língua, ninguém se entendia, mas aí o Espírito Santo desce.
E aqueles discípulos galileus, homens simples, começam a falar uma língua que nunca tinham estudado. Eles começam a falar na língua daqueles homens, daquelas pessoas. A maldição de Babel foi quebrada no Pentecostes, porque agora todos entendiam a mesma língua. Era Deus falando com todos os homens. É isso que Deus quer fazer, e é isso que Ele fez já no Pentecostes. Ele reverteu uma maldição, onde o homem não se comunicava bem. Sabe qual é o Pentecostes que Jesus tem para a nossa vida? É fazer você começar a falar a língua do céu, a falar o mesmo idioma de Jesus, e também a falar o mesmo idioma dos teus irmãos. Porque muitas das batalhas que nós enfrentamos na igreja, na família, no trabalho, é por falta de comunicação. E aqui o Espírito Santo se mostra como esse grande comunicador, que vem trazendo a palavra do alto. Lembra o significado de Pentecostes? Significava os primeiros frutos da terra entregues a Deus. Aqui, no Pentecostes da época dos discípulos, são os primeiros frutos que a igreja de Jesus está dando, está entregando para Deus. Assim como o Pentecostes lembrava Israel da lei de Deus em tábuas de pedra, agora a lei de Deus estava sendo escrita no coração de cada um que acreditava em Jesus. Não eram mais tábuas de pedra, mas era na tábua do coração.